STF nega pedido para manter em sigilo as investigações contra Eduardo Cunha. Ministro do Supremo autoriza bloqueio de contas na Suíça do presidente da Câmara. Planalto reúne prefeitos e cobra ajuda para aprovar CPMF. Justiça autoriza Suzane von Richthofen a cumprir pena fora da cadeia. Moradores de prédios invadidos são obrigados a pagar taxas para movimentos de sem-teto. E a estação de trem mais alta da Europa, no caminho do Palácio de Gelo. E aqui dentro a gente encontra cada escultura, uma mais bonita do que a outra. Boa noite. No centro de São Paulo é cada vez mais comum encontrar prédios que foram invadidos por movimentos que buscam moradia popular. O que você vai ver agora é que os coordenadores destes movimentos estão cobrando uma taxa mensal das famílias. É uma espécie de condomínio em invasões para pessoas que têm pouquíssimos recursos e quem não paga é expulso. Fachadas sujas, pichadas, prédios abandonados, invadidos por centenas de pessoas. Os edifícios abrigam inclusive crianças e idosos, famílias inteiras. Tudo é irregular. Movimentos lideram as invasões. Neste prédio, por exemplo, o movimento FLM, Frente de Luta por Moradia, administra o edifício. É fácil encontrar moradores que falam sobre a exploração de taxas para morar no local. Mas estão pagando por cento. Quem recebe o dinheiro são os coordenadores dos movimentos. E se atrasar... Se pagar aí, dá um prazo para sair. Quanto tempo traz? Um mês mais ou menos. Com uma câmera escondida, registramos a movimentação nesse e em outros prédios. Se não pagar, e... Aí paga, eles não pagam. Essa mulher resume bem a situação. Tem que pagar todo mês, certinho. Tá, mas se não pagar, o que acontece? Eles resolvem aí. Nem mesmo a Prefeitura de São Paulo sabe dizer quantos prédios estão invadidos na cidade. O Ministério Público abriu diversos inquéritos e investiga a exploração das supostas taxas cobradas pelos movimentos por moradia. Uma estimativa indica que atualmente mais de 4.000 famílias moram em prédios invadidos na região central da cidade. Os coordenadores alegam que a taxa, uma espécie de condomínio, é para custos de manutenção dos prédios. Procuramos os responsáveis pela distribuição de energia e água. Segundo a Eletropaulo, 2 prédios em que estivemos estão com fornecimento de energia irregular. Outro está com débitos. Já a Sabesp afirma que no sistema não consta uma ligação de água para um dos imóveis. Neste, foi constatado haver uma ligação direta. Funcionários da empresa tentaram instalar um hidrômetro, mas foram impedidos. No terceiro imóvel mostrado nessa reportagem, o fornecimento de água foi interrompido em julho do ano passado, com a colocação de um lacre na ligação, que acabou violado. O destino da mensalidade paga pelas famílias é incerto. Enquanto nenhuma providência é tomada, os coordenadores comemoram o aniversário das invasões. A Secretaria Municipal de Habitação afirma que, como a maior parte dos prédios é de propriedade privada, não tem controle da ocupação. No Rio de Janeiro, a seca já afeta a qualidade dos legumes e das verduras. E nem assim os consumidores estão pagando mais barato. O sol forte e a falta de água castigaram as hortaliças produzidas na região serrana do Rio. O que é plantado aqui abastece a capital e outras 15 cidades do estado. A gente tirava uma faixa de 100 caixas por semana, hoje a gente está tirando 60 caixas, 70 caixas no máximo. Quando a produção diminui, a qualidade também é afetada. Mas o problema não para por aí. Quando a oferta é menor, o preço sobe e todos saem perdendo. Seu Luiz tem um pequeno mercado e tenta encher o carro com o que dá para comprar. Anteriormente eu gastava uma faixa de 1.400, agora eu gasto uma faixa de uns 2.000, 2.200. E quando o dono do comércio paga mais, o consumidor também sente no bolso. É o caso da alface. Antes vendia por 80 centavos, R$1. Agora tem que vender a 1,50 o pé.
A situação dos reservatórios é crítica. Um programa de recuperação dos mananciais para preservar nascentes e margens de rios foi lançado pelo governo do estado. Se for muito atípico o verão, né, e a gente não tiver quantidade de chuvas, podemos partir para o racionamento. Se não chover logo, a gente vai ter que parar a produção nesse local aqui, nessa propriedade. Porque a água está cada dia menos e a gente não consegue que a cultura se desenvolva. E em Goiás, a estiagem fechou postos de saúde e escolas. A cidade de Senador Canedo decretou calamidade pública porque 40 mil pessoas estão sem água. Cena rara. Uma torneira jorrando água. É da Sônia, que tem uma cisterna em casa. O poço resolve o problema dela e de vizinhos, como o Zé Henrique. Enquanto tiver, nós está dividindo. Em Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia, a estiagem fechou escolas e postos de saúde. Em vários bairros, não dá nem para lavar as mãos em casa. Se lava vasilha, não limpa a casa. Em Aparecida, região metropolitana de Goiânia, a seca virou um tormento para Neila. Louça e roupas se acumulam. Não tem água há mais de 8 dias. Senador Canedo, também na região metropolitana de Goiânia, tem reservatórios em condições de armazenar mais de 20 milhões de litros d'água. Só que não adianta nada, porque não tem água. Aquele tanque ali, por exemplo, tem capacidade para 10 milhões de litros e não tem uma gota. O posto de saúde da família fechou e nos hospitais, cirurgias estão sendo canceladas. Essas cirurgias letivas são as mais simples, que não são necessárias tamanho de urgência, aí nós estamos realmente protelando essas cirurgias. A prefeitura decretou situação de calamidade. Grande parte dos 120 mil moradores daqui vai à estação de tratamento para encher qualquer vasilha. Jonas levou até o tanquinho de lavar roupa. Tem outro jeito, tem que fazer. E todo dia eu pego 5 carros para encher a caixa d'água. 3 pessoas foram presas em São Paulo suspeitas de extorquir dinheiro, sequestrar e torturar um produtor de moda. As cenas são de extrema crueldade. Foram 4 horas de tortura em vários locais. Tudo foi registrado pelos próprios criminosos. Quem mais aparece nas cenas é Agnes Hakamada. Ela parece sentir prazer em torturar. O que começou com uma tentativa de extorsão terminou em prisão de outros 2 criminosos, Alexandre Piva e Elian Galhardo, além de Agnes Hakamada. A vítima é um produtor de moda que tem medo de mostrar o rosto. O produtor de moda conta que as extorsões começaram há cerca de 6 meses e que ele chegou a pagar quase 10 mil reais. Mas quando se negou a dar mais dinheiro aos criminosos, foi ameaçado, sequestrado e torturado. Agnes, Alexandre e Elian trabalhavam com agenciamento de modelos e foi isso que aproximou a vítima dos criminosos. Eles usavam um vídeo meu, eles usavam isso porque era constrangedor para mim. Então eles usavam esse vídeo para tirar dinheiro de mim. O caso aconteceu no mês passado. Depois do sequestro e da tortura, o produtor aproveitou de um momento de descuido dos criminosos e conseguiu fugir. Câmeras de segurança mostram ele correndo e sendo perseguido pelos criminosos. Só que hoje de manhã, Elian, Alexandre e Agnes foram presos. Na casa dela, a polícia encontrou 2 armas de fogo, uma escopeta calibre 12 e a pistola usada no crime. Foi pedida a prisão temporária deles pela situação do sequestro, cárcere privado e pelo roubo. Vamos falar agora do seu bolso. Estourou o orçamento de casa? Preste atenção, a solução para sair do vermelho pode estar nos detalhes das contas da família. Mas para enxergar por onde o dinheiro está escapando é preciso organização. Veja agora o nosso quadro Cada Centavo Conta. Na casa nova, Lucas agora tem um quarto só dele e um sonho exagerado. Uma TV de 80 polegadas bem nessa parede aqui, já tem até o buraquinho. Já o irmão mais velho, o Matheus, está preocupado em consertar o celular quebrado. O orçamento está em torno dos R$400. Mas a prioridade dos pais é terminar a montagem dos móveis. Para dar a entrada na casa e equipá-la, Gabriela e Jefferson usaram todas as economias. Nosso orçamento explodiu, foi? Estourou. A gente tem um veículo, a gente vai acabar ou se desfazendo do veículo ou refinanciando para cobrir as dívidas. Calma, não é para tanto. A solução pode estar escondida nos detalhes do dia a dia.
Convidamos um educador financeiro para dar uma ajuda nesse momento complicado. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Se o desafio é apertar o cinto, ainda mais em uma família com 2 filhos, não tem saída fácil. O único jeito é uma mudança radical nos cuidados com o orçamento da casa. Aprender a controlar tudo, com muita organização. E todos têm que participar. Então nós vamos fazer um diagnóstico durante 30 dias, apontando todas as despesas. E vocês vão colaborar com o papai e mamãe. Vai tudo para o caderno. É não deixar passar nada, anotar tudo. A bala, o sorvete, a saidinha para balada, tudo vai para as contas. Por quê? Neste momento a gente quer saber onde a gente pode cortar desperdícios que podem estar por aí. O passo seguinte é preparar uma planilha financeira, como esta, com renda da família, despesas fixas, despesas variáveis e os sonhos de consumo de cada um. Se a conta ficar no vermelho, hora de descobrir onde cortar. Vamos jantar em casa, vamos pedir aquela pizza em casa com aquele vinho. Parece que não, mas é uma grande economia. O educador financeiro garante pequenos cortes com saídas, comida fora de casa, pacotes de TV a cabo e telefonia podem significar uma economia de 15% a 30% no orçamento familiar. O Lucas já descobriu o papel dele nessa conta. Eu também estou tentando diminuir bola. Tá bom. O desemprego atingiu a maior taxa para o mês de setembro desde 2009. Os números foram divulgados pelo IBGE. Andressa foi demitida da empresa onde trabalhava como recepcionista e procurou uma agência de emprego. Há um mês, ela enfrenta a mesma rotina. Saio cedo todo dia para botar currículo, mas mesmo assim está muito difícil. Não estou conseguindo entrevista em lugar nenhum. Conseguir uma vaga no mercado está cada vez mais difícil. Segundo o IBGE, o mês de setembro foi o pior desde 2009. A taxa de desemprego ficou em 7,6% nas 6 maiores regiões metropolitanas do país. São quase 2 milhões de brasileiros atrás de trabalho. A qualidade do emprego também piorou. No setor privado, o número de pessoas com carteira assinada caiu no último ano. Mais de 400 mil pessoas ingressaram na informalidade. O Rio de Janeiro foi a cidade onde mais cresceu o número de pessoas em busca de trabalho no último ano, 86%. O dado alarmante é uma combinação de 2 fatores, a alta da inflação e a queda na renda das famílias. Podem ser pessoas que perderam o trabalho anteriormente, como também pode ser pessoas que nunca trabalharam, fazendo com que essa taxa tenha esse aumento tão expressivo. As fortes chuvas continuam causando transtornos na região sul. Em Santa Catarina, 8 cidades decretaram estado de emergência. A chuva provocou alagamentos hoje cedo no centro de Joinville. Carros ficaram presos. As principais ruas do comércio foram atingidas. A água invadiu residências. Muito angustiante. A gente vê a água chegar e a gente não sabe o que fazer. Rio do Sul é uma das cidades mais afetadas em Santa Catarina. Em Brusque, o rio Itajaí-Mirim transbordou. Uma chuva de granizo destruiu os telhados. As pedras de gelo eram enormes. Nos últimos 30 dias, algumas regiões de Santa Catarina registraram um volume de chuvas até 5 vezes maior do que era esperado para o período. Com o solo encharcado, aumenta o risco de deslizamentos de terra. Em Blumenau, a queda de um barranco destruiu parte desta casa. Saímos correndo já só deu tempo, a minha filha menor estava dormindo no sofá e deu tempo de eu agarrar ela por aqui. A Defesa Civil monitora o nível dos rios e já registra mais de 80 cidades afetadas. Hoje não choveu em Porto Alegre, mas tem 2 semanas que moradores e comerciantes do Rio Grande do Sul sofrem com os alagamentos. No Paraná, vários bairros de Curitiba ficaram alagados. O tempo muda e o calorão diminui sobre grande parte do Sudeste. Uma frente fria provoca chuva em todos os estados. Nos próximos 5 dias, chove metade do volume de água que costuma cair em outubro entre São Paulo e Minas Gerais, inclusive na região dos reservatórios. Continua chovendo também no sul e em parte do centro-oeste.
Já algumas cidades entre Minas e Bahia sofrem com a estiagem. São mais de 150 dias sem chuva. E o tempo segue seco nessas regiões. No Paraná, a previsão ainda é de temporais. O dia será abafado em Manaus, com máxima de 35 graus. Em Florianópolis, faz apenas 19. O sol volta a aparecer em Porto Alegre e a máxima é de 22. Em Cuiabá, faz 43 graus. Em Palmas, 36. Na capital paulista, chove principalmente à tarde e a máxima é de 27. Agora, nossa série especial. Pela primeira vez, uma equipe de TV brasileira entra no observatório mais alto da Europa. Na maior geleira da Suíça, vamos entender como as mudanças climáticas afetam os Alpes. No sol do outono gelado, os Alpes suíços surgem como uma obra de arte. Mas o branco da neve é cada vez mais raro. Há milhares de anos, tudo isso aqui era uma geleira só. Mas com o passar do tempo, o gelo começou a derreter. O aquecimento global dividiu a geleira em 6. E segundo os cientistas, se isso continuar, em 2080, o gelo nos picos, com menos de 4.000 metros de altitude, como esses que a gente está vendo aqui, pode desaparecer. O gelo é o charme dos Alpes suíços e uma montanha em especial atrai milhares de alpinistas até hoje. A Matterhorn é considerada pelos alpinistas profissionais a montanha mais desafiadora da Europa. Tecnicamente, é mais difícil subir aqui do que no Monte Everest, por exemplo, o ponto mais alto do planeta. A montanha virou o maior símbolo do país. Os suíços acreditaram que era possível superar os desafios do gelo. 300 operários italianos encararam o frio e a altitude para construir a estação. A obra durou 16 anos. 30 pessoas morreram. Com uma tecnologia avançada para a época, conseguiram construir ferrovias há cerca de 100 anos, lá no Pico das Montanhas, onde a neve é eterna, fica 365 dias por ano. Lá em cima também, eles construíram a estação de trem mais alta da Europa. E é para lá que a gente vai. Fomos conhecer a Jungfraujoch. Um trem nos leva a montanha acima. A estação fica isolada num lugar inabitável, a maior geleira da Europa. A Jungfraujoch tem 4.158 metros de altura. A subida até lá precisa ser feita lentamente. Os suíços escavaram a rocha para encurtar o trajeto. A viagem pelo túnel dentro da montanha é cada vez mais íngreme. A última parada fica a 2.800 metros. A geleira Alete é patrimônio mundial da Unesco. São 23 quilômetros de gelo, acumulados durante milhões de anos. O maior glaciar dos Alpes. Um lugar conhecido como o topo da Europa. Acima da gente, só mesmo voando, e o empresário Marcos Murandi encarou o desafio. Já pensou saltar de paraquedas num cenário desses? Uma queda livre a 5.000 metros de altitude. Ele já saltou 1.200 vezes na carreira, mas sem dúvida, esse foi um dos mais emocionantes. É um salto que tem características únicas em razão da topografia, que é a queda livre com um cenário deslumbrante, onde eu voei muito mais próximo às montanhas e sobrevoando um vale com árvores e casas com neve, cobertos de neve. E pousamos numa área rural e o próprio helicóptero que nos lançou veio e nos resgatou. Aqui em cima, o clima é diferente. Josh, um dos funcionários do sistema de trens, diz que as mudanças no tempo transformam o passeio num desafio. Quando neva e venta forte, é muito difícil fazer o trem chegar até o topo.
precisa passar por dentro do túnel para poder não ter um choque de temperatura quando chegar na geleira. Aqui a gente começa já a sentir a mudança na temperatura e no ar. Já faz mais frio aqui. No fim do caminho, a recompensa. Um palácio esculpido dentro de uma geleira. Tem que tomar cuidado porque é muito escorregadio. É perigoso cair aqui, porque até o chão é de gelo e o corredor é bem grande, ó. Tem que ir andando, segurando no corrimão. Aqui, o gelo vira arte. Uma prova de que os Alpes suíços estão descongelando são essas marcas aqui na parede. Olha só. Isso tudo aqui é terra e pedra que ficavam antes fora da geleira e agora estão escorrendo e aparecendo já aqui dentro. Tem que entrar de luva porque é muito frio. Olha só, tudo é feito de gelo. A gente passa a mão na parede e vê que é bem gelada, não dá para ficar muito tempo. E aqui dentro a gente encontra cada escultura, uma mais bonita do que a outra. Esse local aqui é conhecido como o topo da Europa. A gente está a mais de 3.500 metros acima do nível do mar. Os suíços construíram lá em cima um observatório, onde eles estudam os efeitos do aquecimento global. É a primeira vez que uma equipe de TV do Brasil entra no Observatório dos Alpes, o ponto mais alto da nossa viagem. Daqui de cima do observatório, a quase 3.600 metros de altitude, a gente consegue ter uma visão geral dos Alpes. É daqui que os cientistas estudam o degelo deles. Além dos equipamentos meteorológicos, eles usam também um telescópio para avaliar as mudanças climáticas. Segundo os especialistas, os Alpes suíços estão descongelando. E se isso continuar, pode provocar graves consequências para o futuro do planeta. Urs é o guardião da montanha de gelo, responsável pela manutenção dos equipamentos. O inverno rigoroso é o maior desafio. Durante 13 dias do ano, vivo aqui em cima. No inverno, com a temperatura a menos 40 graus, limpar o terraço é muito difícil. O degelo dos Alpes aumenta o risco de avalanches e pode provocar inundações. Gonçalo é suíço e já encara o frio de outra maneira. Ele tem esperança que os Alpes resistam. Os Alpes têm muita força, uma força muito grande na natureza, que eu acho que também vão conseguir fazer este obstáculo, passar por este obstáculo. A camada de gelo está cada vez mais fina e com o calor do sol, ela pode desaparecer rápido demais.